Olá, bem-vindos! Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo na autêntica sabedoria da Cábala. A ideia aqui é deixar de lado toda a especulação, sabe? E tentar entender essa ciência a partir do ponto de vista de quem a pratica, de uma forma bem direta, bem clara. Existe uma confusão, uma confusão enorme, em volta dessa sabedoria tão antiga. Então, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte. Vamos limpar o terreno e deixar bem claro o que ela definitivamente não é. Há com certeza um monte de ideias populares cresceram em volta do nome Cabala, né? Mas olha, os ensinamentos autênticos mostram que não é religião nem misticismo. Aquela coisa de amuleto, fio vermelho para proteção, práticas de magia, nada disso faz parte do método. E tem mais, desde 1995 o estudo está aberto para todo mundo, para qualquer pessoa que sinta lá no fundo uma necessidade genuína por respostas. Na sua essência, a Cabala é um método prático que pode ser testado. E o objetivo é permitir que uma pessoa alcance o que eles chamam de mundo superior, que é a dimensão, a fonte da nossa existência. É o caminho para responder àquela pergunta mais fundamental de todas. Muito bem, vamos lá. Esse aqui é o mapa da nossa jornada por esse assunto tão profundo. Durante séculos, a Cabala foi chamada de sabedoria oculta. Mas o motivo não era para criar um clube fechado, não. Existiam razões bem específicas e, na verdade, muito práticas para isso. A sabedoria estava, na verdade, escondida bem na nossa frente. É que os livros são escritos num código, a tal linguagem dos ramos. Se a pessoa não tiver a chave para decifrar esse código, o sentido real que fala sobre as forças superiores fica escondido. Por exemplo, a gente pode ler sobre uma guerra, mas o texto, na verdade, está descrevendo um conflito entre forças dentro de nós. Então, qual é a condição para alguém começar a estudar a Cabala? Não tem nada a ver com linhagem, idade ou o que a pessoa já sabe. É algo bem mais profundo. O único requisito é essa pergunta. Mas não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta que queima por dentro. Uma necessidade tão, mas tão intensa que nenhum outro campo do conhecimento, ciência, religião, psicologia, consegue dar uma resposta que satisfaz de verdade. Essa busca que não para é o sinal. O sinal de que a pessoa está pronta para começar a desenvolver uma percepção que vai além dos nossos 5 sentidos. Para a gente entender por que não percebemos a realidade inteira, primeiro a gente precisa sacar os limites do sistema em que a gente opera, a nossa própria percepção. Os cabalistas explicam uma coisa que é fundamental. Nós não temos contato direto com a realidade que está lá fora, a realidade objetiva. Tudo, absolutamente tudo que a gente experimenta, na verdade é filtrado por um programa que roda dentro de nós. E o nome desse programa é egoísmo. É a lente principal, a natureza básica que faz com que nossos 5 sentidos interpretem o mundo. E essa programação nos tranca numa visão da realidade que é, por definição, limitada e totalmente subjetiva. Isso aqui ilustra o problema de uma forma brilhante. Não importa o quão avançados sejam nossos instrumentos, sabe, dos nossos olhos ao telescópio Hubble, eles só estendem o alcance dos nossos 5 sentidos. A programação que está dentro, o software egoísta, é ele que continua definindo e limitando toda a nossa realidade percebida. Ok, se a nossa percepção é tão limitada assim, o que a gente está perdendo? Bom, os cabalistas que alcançaram a percepção completa descrevem um plano. Um único pensamento que está na raiz de toda a criação. Esse pensamento único é a origem de todas as leis da natureza, governando tanto o mundo espiritual quanto o nosso mundo físico. De acordo com essa sabedoria, absolutamente nada acontece na realidade por qualquer outra razão que não seja essa. Esse mapa da criação mostra a nossa jornada de descida, sabe? Partindo da nossa raiz espiritual até esse estado limitado em que a gente se encontra. É uma viagem de 125 degraus de ocultação da luz. Mas a parte mais interessante é que isso é só a metade do caminho. A Cabala, então, se apresenta como o método para reverter esse processo, para subir de volta por essa mesma escada, só que de forma consciente. Mas para fazer isso, é preciso desenvolver um novo sentido. Agora, o que é realmente fascinante nesse slide é a oposição central que ele revela. Nós existimos em um estado de recepção para si mesmo, o egoísmo, enquanto a realidade superior, a força criadora, opera num estado de doação incondicional, o altruísmo. São naturezas completamente opostas. E aqui está a chave de todo o método. Para se mover do nosso mundo para o espiritual, não se viaja no espaço. A mudança acontece por dentro.
É preciso mudar a própria qualidade interior para se tornar semelhante à qualidade de doação da força superior. Essa é a lei da equivalência de forma. E essa mudança acontece com a construção de um novo sensor, um sensor chamado de tela, ou massá. Não é um órgão físico, não. É uma nova intenção que a gente desenvolve acima da nossa natureza egoísta. A intenção de receber prazer, mas com o único propósito de dar prazer de volta ao Criador. E isso transforma o ato de receber num ato de doação. Então, o ponto crucial é esse. Ao desenvolver essa nova qualidade altruísta dentro de nós, a gente começa a jornada de volta, subindo conscientemente em direção à nossa raiz espiritual. Essa transformação permite que a pessoa participe de forma consciente, ativa, do plano da criação. O resultado disso é a união com a força superior, realizando o potencial máximo para o qual a gente foi criado. E tudo isso ainda vivendo nesta vida. Essa é exatamente a percepção que a Cabala busca desenvolver. A capacidade de ver o pensamento único, benevolente e amoroso do Criador por trás de cada pessoa, de cada força, de cada momento da existência, sem nenhuma exceção. Para continuar explorando essas ideias, não deixe de seguir o canal Código e Destino. E para quem quiser uma ferramenta de autoconhecimento baseada nesses princípios, tem um link na descrição para criar um mapa numerológico cabalístico. Por isso que a numerologia cabalística é usada até hoje como uma ferramenta de autoconhecimento. O mesmo método que decifra textos antigos pode ajudar a gente a decifrar os nossos próprios padrões. A ideia é que nomes e datas de nascimento carregam uma vibração numérica que revela tanto os nossos dons quanto os nossos desafios. É como descobrir o nosso superpoder oculto. A jornada para decifrar o próprio mapa começa com essa reflexão. E para quem sentiu o chamado para essa jornada de autodescoberta, para quem ficou com aquela pulga atrás da orelha para saber o que o próprio mapa numerológico pode revelar, o primeiro passo está bem fácil. O link com mais informações está aqui na descrição.